E aí, guys, hoje estou fazendo um review aqui desse livro do Kenneth Hagin, O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida. Top, viu? Vamos lá. Logo aqui no prefácio ele diz o seguinte: Deus já nos deu as armaduras apropriadas para a vitória. Não há necessidade de sermos vencidos. Se isso acontecer, a culpa é nossa e não de Deus. Não devemos aceitar nenhuma derrota. O Senhor nos deu a sua palavra e ela é tudo o que precisamos para alcançar a vitória. E aqui nesse livro ele vai falar sobre 10 passos de que fazer quando você se encontrar numa situação como essa. E o passo 1 é: reconheça a fonte da oposição na pessoa de Satanás e resista com firmeza. Deus não é o Deus deste mundo. Em 2 Coríntios 4,4, Satanás é quem tem esse título. As leis que hoje governam a terra vieram a existir em grandes proporções com a queda do homem e a maldição sobre o nosso planeta. Como as pessoas não entendem isso, acusam a Deus de causar acidentes, doenças, mortes de entes queridos, tempestades, catástrofes, terremotos, inundações, etc. Ele não é responsável por nenhuma dessas tragédias. Se o Criador fosse o autor das enfermidades e das doenças e ao mesmo tempo curasse as pessoas por intermédio de Jesus, estaria trabalhando contra si. E ele começa a falar aqui logo no começo que a gente precisa identificar e saber que a fonte da nossa oposição é Satanás. Por exemplo, quando nós vemos uma pessoa endemoniada, a gente resiste no poder de Jesus e a gente bota para correr, a gente fala, sai no nome de Jesus, porque a gente sabe que o que está por trás daquela pessoa não é a pessoa ali, a personalidade da pessoa, mas é Satanás. Então a gente resiste, mas muitas vezes, por exemplo, quando é enfermidade, alguns cristãos falam, mas eu não sei se é da vontade de Deus me curar, porque eles não identificam que a raiz de onde veio a enfermidade veio de Satanás e não de Deus. Então a primeira coisa que é preciso ser feita é resistir a essa oposição, sabendo que ela é de Satanás, essa oposição maligna. Descubra qual é a fonte. Está escrito lá em João 10,10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Se o ladrão, se você começa a imaginar, né? Se o ladrão é aquele que rouba, mata e destrói, que aí é a figura de Satanás. Se ele traz tudo isso, então tudo que trouxer na nossa vida é perda, dano, dor, sofrimento, por conta de doenças, catástrofes, seja lá o que for, não vem de Deus, porque o Senhor, ele veio para nos trazer vida. Não somente uma vida que a gente vai empurrando pela barriga até quando a gente chegar no céu, mas vida em abundância. Quando certas adversidades e tragédias acontecem, tais como enfermidades, doenças, catástrofes, etc., as pessoas dizem, foi Deus quem quis assim. Não, essa não era a sua vontade. Tais fatos ocorrem porque o homem pecou, não necessariamente o indivíduo envolvido, mas Adão. E como todos nós somos filhos de Adão, nós recebemos todo o mal, né, que foi causado depois da queda do homem. Por exemplo, a mulher agora teve que sentir dor para ter filhos, o homem teve que suar para comer do fruto da terra e por aí vai. E acarreta a todos nós. E o que acontece? Embora Satanás seja o Deus deste mundo, ele não tem direito ao domínio da igreja nem sobre nós cristãos, porque a partir do momento que nós nascemos de novo, ele já perdeu esse território. Então, embora no mundo haja aflições, é no mundo, não dentro de nós. Dentro de nós nós temos a paz e o Espírito Santo, a paz do Espírito Santo, pois o Espírito Santo mora em nós, que é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, operando com o mesmo poder que operava em Jesus. O outro subtópico aqui é: mantenha a sua posição. É importante reconhecer que a origem da oposição é Satanás, e ele mantém firme a sua posição. Satanás, ele não brinca de ser diabo, né? Enquanto tem crente que brinca de ser crente, Satanás não brinca de ser diabo. Muitas causas a respeito das quais oramos, como finanças, curas e outras, têm sido conquistadas no âmbito deste mundo. Porém, Satanás opera aqui e criará muitos obstáculos para impedir a concretização das bênçãos. Então, se houver uma mínima demora, algumas pessoas dirão, talvez Deus não queira que eu receba essa bênção.
conformam-se com a derrota quando deveriam ter reconhecido que a fonte de toda oposição é Satanás e não ter permitido que ele as derrotasse. A palavra fala que Daniel ele orou e o Senhor na mesma hora já enviou a resposta. Só que enquanto os anjos viam as potestades lá de Satanás, começou a ter uma briga, eu acho que era contra o arcanjo Miguel, para que ele não entregasse a resposta a Daniel. E quando Daniel questionou por que demorou, ele disse, na mesma hora que você falou já aconteceu, mas nos ares começou até guerra aí para que você não fosse respondido, para que a sua oração não fosse respondida. O que é que muitas pessoas fazem nesse meio tempo? Ah, não foi da vontade de Deus. Porque se não aconteceu, se não veio, é porque não era da vontade de Deus. Só que o que acontece é que nós temos que perseverar na oração. Porque muitas vezes quando a gente abre a nossa boca para falar ao contrário o que a palavra diz, a gente já cancela o nosso progresso na fé. A gente crê, não, Senhor, eu creio que eu sou curado. Eu creio que a tua manifestação da cura está se movimentando no meu corpo. Mas aí passa um dia, passa 2, você não vê nada acontecer, você diz, eu acho que não é da vontade de Deus me curar. E tudo que você tinha confessado, crido, agora já é por água abaixo. Porque a palavra fala em Tiago 1. Você, homem de ânimo dobre, de pensamento duplo, não pense que você receberá coisa alguma do Senhor. Porque você é como um homem levado como as águas do mar. Elas vão, elas voltam. O sintoma foi embora, Senhor, te louvo, porque a tua palavra funciona, eu estou curado. O sintoma apareceu de novo. Eita, poxa, eu pensei que eu estava curado, mas eu pensei que dessa vez ia, mas não foi. Enfim, por aí vai. As pessoas falam, né? Eu estou tentando ser forte. Eu estou tentando ser forte e suportar aqui essa situação e crer e superar. Só que não é isso que está escrito. A palavra fala, quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não é na nossa força, mas é na força do Senhor. O pastor ele fez fez lá uma ideia, lá trouxe na cabeça da galera uma ideia seguinte: você pode correr 1000 km por hora? E a galera falou, não, a gente não consegue não. Mas quando você está no avião, você consegue. Do mesmo jeito, você no natural, você não consegue fazer muitas coisas. Mas quando você dá um passo no sobrenatural, aquilo que você não conseguia fazer por conta do sobrenatural, por conta do Espírito Santo que habita dentro de nós, a gente consegue fazer coisas inimagináveis. Inimagináveis. O aceleramento que há quando nós estamos em Cristo, do avanço, é surreal. É algo literalmente sobrenatural. E se você se segurar nas promessas de Deus e balançar-se livremente, sim, aqui ele fala o seguinte, que em 1937 os Estados Unidos eles estavam testando aqueles balões lá, voadores, e tinha que ter mais ou menos, eu acho que era 200 soldados para segurar. Só que houve um vento muito forte e teve algumas pessoas que estavam segurando a corda, alguns soldados, que começaram a subir. Mas aí alguns já aguentavam e começaram a pular, outros cansados caíram. Só que teve um soldado, que ele passou 1 hora e 45 minutos lá, preso na corda, seguro na corda. Quando ele desceu, quando ele foi resgatado, as pessoas perguntaram, como é que você não cansou? Ele disse, não, eu amarrei aqui na corda de uma forma que era a corda que me segurava e não eu a corda, ou seja, eu não precisei fazer esforço. E na nossa vida de fé é a mesma coisa, é só você se segurar nas promessas de Deus e balançar-se livremente. Simplesmente desfrute da alegria da situação. Se você procurar aguentar o próprio peso, ficará totalmente esgotado depois de pouco tempo. Como diz aquele louvor lá da Ludmilla, que não é dela, mas ela canta, que não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. O teu trabalho é confiar e descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim. Confia de todo o teu coração. Aí ele diz aqui o seguinte: certa vez me disseram, já fiz tudo o que sabia, o que devo fazer agora? Aí está escrito lá em Efésios 6,13: e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes. Fez tudo o que sabe, permaneça firme, não ceda não.
Permaneça firme na sua posição, naquilo que Deus falou para você, naquilo que você tem crido e confessado com base na palavra. Não sei do que vai acontecer. Aí ele conta aqui a história da mãe dele, né? Que a mãe dele teve várias crises por conta de estresse e ansiedade quando ele era pequeno, por conta que o seu pai a tinha deixado, e ela chegou até a ficar cega por conta de também era o estresse que ela tinha. Só que o médico, ele usado por Deus, o médico falou: olha, quando você pressentir o início de crise, diga a si mesma: eu não vou ter crise. E ela falando, ele nem conhecia essa palavra da fé, mas ela falando isso que o médico passou para ela foi liberta. E ela, desde então, daquela época em diante, morreu os seus dias sem ter essa crise. Porque a palavra, quando você declara a palavra, ela funciona. E o médico era cristão, depois passou um versículo da Bíblia para ela. Enfim, poder puro. Aí ele diz aqui o seguinte: ó, você não precisa ceder diante das coisas erradas, mas ficar firme contra elas. Ou seja, quando a pressão chegar, não ceda não. Pode ficar firme. A Bíblia nos diz que a dúvida ela é maligna, porque ela rouba-nos das promessas de Deus. Ela roubou o pessoal de entrar na Terra Prometida. Enquanto Caleb e Josué falavam do que Deus tinha dito, porque de momento iria acontecer, a galera entrou pela dúvida, e a dúvida fez com que todos perecessem no deserto. E ninguém que saiu do Egito entrou na Terra Prometida, daqueles que tinham entrado, a não ser Josué e Caleb. Todas as vezes que chegar a dúvida, você fala: dúvida, eu resisto a você. No nome de Jesus, eu me recuso a duvidar. Se vier o medo, sou tentado a ter medo tanto quanto qualquer outra pessoa. Ele fala aqui, né? Mas eu falo para ele: medo, eu te resisto. Reconheço o medo e a dúvida como sentimentos malignos e eu te resisto no nome de Jesus. Se vier um pensamento de dúvida ou temor, resista da mesma maneira. Diga: não vou acolher isso. Reconheça, se quiser andar em vitória, que a fonte de toda a oposição é Satanás, e permaneça inabalável contra ela. Ele é o Deus deste mundo e tem o direito de estar aqui. E ele vai fazer de tudo para formar situações, para que você se sinta sozinho, para que você se sinta um derrotado. Mas você acolhe com mansidão a palavra. Porque quando você acolhe com mansidão a palavra, ela vai salvar a sua alma de crises e frustrações. A única maneira que existe neste mundo para você não ter mais problemas com o diabo é morrer e ir para o céu. Não há nenhuma outra forma que você vá ficar livre das situações do inimigo. Porque ele fala aquilo que o irmão falou: irmão Reagan, ore por mim para que Satanás pare de me aperrear. Aí disse: meu filho, para o diabo lhe parar de aperrear, eu tenho que orar para você morrer. Mas o diabo, ele só mexe com quem sabe com quem é frutífero, que está dando certo e que a bênção está chegando. Então, como diz a palavra, resista ao inimigo e ele vai fugir de você. É isso aí, valeu, parceiro.